Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Começamos mais uma aula de Teologia Contemporânea, aqui é o pastor Ranieri Carlos de Araújo, do Seminário Teológico Batista do Sertão. Essa terceira aula nós vamos ver as teologias heterodoxas, que são diferentes e são contemporâneas no dia de hoje. As principais nós já vimos no estudo que vocês fizeram, que é a teologia da prosperidade, que ela enfatiza a que a fé leva à riqueza material e ao sucesso pessoal. Comprar casas, empreendimentos, lojas, investimentos. É muito popular entre igrejas neopentecostais. E ela tem uma crítica muito forte porque reduz o evangelho a uma forma de enriquecimento. E é verdade, a teologia da prosperidade é um mal por si só. Outra teologia muito importante, que é a teologia liberal, que ela faz o quê? Ela vai valorizar a razão, a racionalidade humana, a experiência humana, e ela faz uma crítica histórica do texto bíblico, não concordando que textos antigos, de culturas diferentes, de épocas diferentes, possam ser aplicados hoje em dia. Ela relativiza as doutrinas da cristologia, do sobrenatural, dos milagres, e ela tem influência muito grande nos ciclos acadêmicos protestantes e católicos apostólicos romanos. Nós temos também a teologia mística ou teologia esotérica, que ela vai fazer o quê? Misturar elementos do ocultismo, da religião espírita, do gnosticismo, do espiritismo oriental, da reencarnação oriental, e ela é muito famosa no cristianismo esotérico, Rosa Cruz e teosofia cristã. A quarta teologia, que ela é muito falada hoje em dia, alvo de debates e diálogos que muitas vezes não saem conforme planejado, é a teologia inclusiva radical, que ela vai estar presente nas comunidades LGBTQIA+, com movimentos progressistas, em outras palavras, movimentos socialistas e a cultura woke, que vai fazer uma inclusão de todas as pessoas, de todos os gêneros possíveis. Segundo uma lista, há mais de 100 gêneros que as pessoas escolhem para si. Ela reinterpreta doutrinas centrais como pecado, como salvação e como sexualidade. Daqui a pouquinho falaremos mais com detalhes essa teologia inclusiva. A teologia da nova era, ela é um sincretismo entre o cristianismo com as práticas astrológicas, meditação transcendental, energia cósmica, rejeita os dogmas cristãos, rejeita toda uma hierarquia cristã. A teologia afrodescendente, mais conhecida como teologia negra, em sua vertente mais radical, ela tem suas contribuições legítimas por levantar uma teologia da África, das tribos africanas, mas algumas versões extremistas rejeitam os elementos centrais da fé cristã em favor de uma espiritualidade afrocentrada. É o que aconteceu no período colonial, quando os negros vindos da África eram vendidos por tribos negras para os europeus, os vencidos, derrotados pelos vencedores, eram vendidos como escravos ali em Angola, em outros portos da África, onde os britânicos, os portugueses, os holandeses, europeus compravam e traziam como mercadoria num crime hediondo que era essa segregação. E os negros eram escravizados, divididos em suas origens, unidos em suas origens, divididos quando chegavam no Brasil. E eles conseguiram fazer um sincretismo, criando a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, dentre outros movimentos afrodescendentes. Mas eles aqui querem abolir, inclusive, essas religiões brasileiras descendentes da África.
é um pessoal mais extremo. A teologia pós-teísta é uma proposta que não crê na divindade, não crê na pessoalidade de Deus. Ela é influenciada por correntes filosóficas como o pós-modernismo e o ateísmo cristão. É incrível, né? Ateísmo cristão. Parece uma loucura, mas é verdade. Também tem a teologia apocalíptica sensacionalista, quando pessoas remanejam datas através de estudos sistemáticos dos livros apocalípticos, como profetas menores, como por exemplo Daniel e o Apocalipse de João, quando dá uma interpretação exagerada, levado a uma sensação mais escatológica. Uma teologia reencarnacionista cristã defende a ideia da reencarnação dentro do cristianismo, contrariando a doutrina tradicional da ressurreição. Quando a igreja cristã ortodoxa, em seus ensinos, a igreja protestante, ela critica a doutrina da reencarnação, é porque a doutrina da reencarnação, ela abole a responsabilidade individual da pessoa. Como a pessoa diz assim, eu sou problemático, eu sou uma pessoa complicada, porque no passado fui assassino, no passado eu fui uma prostituta, no passado eu fui um político sanguinário, e eu estou reencarnando. Isso é uma tolice maior do mundo. Todas essas teologias supracitadas são consideradas heterodoxas porque se afastam dos credos históricos do cristianismo e do principal credo, que é a Bíblia Sagrada. Algumas são rejeitadas pelas igrejas tradicionais, outras provocam debates teológicos e sociais. Tá bom? Então vamos lá, repetir. Teologia da prosperidade, teologia liberal, teologia místico-esotérica, teologia inclusiva radical, teologia da nova era, teologia negra, teologia pós-teísta e teologia apocalíptica sensacionalista, além da reencarnação cristã. Então, todas essas doutrinas são heterodoxas porque se afastam do tema central dos dogmas da palavra de Deus. Vamos tratar agora a teologia feminista. Tem a teologia feminista. Vamos entender seus fundamentos, objetivos e seu impacto na sociedade. O que é uma teologia feminista? A teologia feminista é uma vertente da teologia que busca reinterpretar os textos sagrados, as tradições religiosas cristãs e práticas da igreja cristã a partir da perspectiva das mulheres. Ela surge para dar uma resposta ao patriarcado que está presente nas religiões. Inclusive chama Deus de pai e Deus de mãe. Ela surgiu como resposta às estruturas patriarcais presentes nas religiões, especialmente o cristianismo, que historicamente marginalizaram a experiência feminina. Só que eles não percebem que Deus revelou-se no meio patriarcal, e o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, no meio patriarcal, deu maior ênfase às mulheres, colocando-os num patamar de dignidade, de igualdade ao homem, como Deus havia colocado lá em Gênesis. A mulher é auxiliadora, idônea e capacitada para estar junto ao homem. Essa abordagem feminista, mas não é somente uma crítica, não. É uma proposta de reconstruir. Visa incluir as vozes, as vivências e espiritualidade de mulheres na reflexão teológica. Surgiu quando? Década de 60, nos Estados Unidos da América, influenciada pelos movimentos feministas, pelos estudos de gênero. Na América Latina, ela desenvolveu-se ligado à teologia da libertação, que é uma teologia católica apostólica romana, a partir do Concílio Vaticano II, que reinterpreta a Bíblia com viés marxista, socialista e comunista. Então, desenvolve-se com forte ligação à teologia da libertação, incorpora questões de classe, raça e violência contra a mulher. Teólogas importantes: Yvonne Guevara, do Brasil; Elizabeth Schussler Fiorenza, dos Estados Unidos; Rosemary Redford Rutter, dos Estados Unidos, entre outras mulheres. Principais temas: releitura da Bíblia. Questiona interpretações tradicionais que reforçam a submissão feminina
e propõe novas leituras que valorizam a dignidade e o protagonismo das mulheres. Então, a releitura do texto bíblico. Crítica ao patriarcado religioso, denuncia estruturas hierárquicas que excluem mulheres de espaço de liderança e decisão. Elas, na verdade, querem se tornarem papisas, bispas, pastoras, entre outras funções eclesiásticas, seja em igrejas históricas protestantes e igreja católica apostólica romana. Como a igreja católica é mais fechada, é um viés mais hermético, elas não conseguem. Mas as igrejas protestantes são mais voláteis, já temos pastoras na igreja anglicana, metodista, luterana, entre outros. Elas trabalham também com ecofeminismo, relaciona a opressão das mulheres com a exploração da natureza, propondo uma espiritualidade integrada e sustentável. E aí, como é uma teologia marxista, ela vai abraçar a história de mudanças climáticas, da cultura woke, entre outras situações. E ela busca superar a violência de gênero e promover justiça social e espiritual. Quais são os aspectos positivos, se é que os há? Estimula a inclusão de mulheres em cargos religiosos, promove uma espiritualidade mais acolhedora, incentiva o diálogo interreligioso, contribui para uma teologia crítica. É interessante você perceber isso. Teologia feminista nada mais é do que uma reinterpretação do movimento feminista. Porque Gramsci, um grande comunista italiano, que ficou preso por propagar suas ideias comunistas na Itália, ele dizia que o socialismo e o comunismo não podiam mais ser tomados pelas armas. Tinha que corroer a estrutura da sociedade por dentro, através de sindicatos, partidos políticos, profissionais liberais, trabalhadores, igrejas, entre outros elementos. Então está aí uma teologia feminista. Vamos ver a teologia ecumênica. O nome já diz que é congregar todas as igrejas em torno de uma só. Essa é uma área da teologia que busca promover diálogo, cooperação e unidade entre as igrejas confessionais cristãs. Ela parte do princípio de que, apesar das divergências doutrinárias e históricas, os cristãos compartilham a fé comum em Jesus Cristo e podem caminhar juntos em busca de reconciliação e testemunho conjunto. O termo ecumenismo vem do grego oikomene, que significa toda a terra habitada, uma referência à universalidade da mensagem cristã e à vocação de unidade entre os povos. Quais são seus fundamentos? Unidade na diversidade. Reconhece que as diferenças entre igrejas não precisam ser barreiras, mas podem enriquecer o diálogo e a vivência da fé. Busca a reconciliação entre as igrejas cristãs. Propõe superar divisões históricas causadas por conflitos teológicos, políticos ou culturais. Incentiva ações conjuntas em prol de justiça social, da paz e da dignidade humana. E valoriza a audição, a escuta, o respeito mútuo e a oração compartilhada como caminhos para a comunhão. Então, unidade na diversidade, busca de reconciliação, testemunho comum, espiritualidade do encontro. Breve história. Século XX. Começou com o Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, a CMI, reunindo diversas denominações protestantes e ortodoxas. O Concílio Vaticano II, muito conhecido de vocês, da filosofia e teologia contemporânea, quando a Igreja Católica passou a reconhecer oficialmente o caráter do diálogo ecumênico, promovendo abertura e colaboração com outras tradições cristãs. Aí a América Latina, quando abraça a teologia da libertação, assume um compromisso com os pobres, entre aspas, fecha aspas, e com a transformação social, abre aspas, fecha aspas.
Quais são as dimensões? Teológica, reinterpretação das doutrinas, à luz de um diálogo interdenominacional. Espiritual, prática de oração e celebração compartilhadas entre diferentes igrejas. Social, ações conjuntas em defesa dos direitos humanos e da justiça. Cultural, valorização das expressões locais de fé cristã e respeito às tradições. Política, colaboração entre igrejas na construção de sociedades mais justas. Uma frase muito conhecida deles é: o que nos une é muito maior do que o que nos espera. Mas temos alguns problemas aqui. Como eu posso reinterpretar as doutrinas centrais da fé cristã para agradar o meu outro? Como eu posso tirar a idolatria? Como eu posso esquecer a idolatria? Como eu posso esquecer um misticismo, quando a Bíblia é contrária à idolatria, ao misticismo? Por exemplo, a Igreja Católica, alguns bispos do Brasil adoram Gaia, a Mãe Terra. Leonardo Boff, autor da Teologia da Libertação, hoje ele está muito mais ecumênico com religiões afrodescendentes e orientais. Então, o ecumenismo é uma cilada, é o cavalo de Troia. Se você abraçar o ecumenismo, sua igreja vai morrer em questão de tempo. Então, não é uma teologia que tem algo que possa trazer para a gente. Você pode cooperar com outras igrejas em situações de calamidade pública, terremoto, enchentes, geadas, nevascas, tragédias, incêndios. Você pode trabalhar. Portanto, mas você se juntar para a espiritualidade, para a teologia, para a cultura, não dá certo. Então essa é a teologia ecumênica. Vamos ver outra teologia contemporânea. Teologia inclusiva. Essa é a mais pesada. Trabalha com fé, com inclusão e justiça. Pode ser chamado teologia homossexual ou teologia inclusiva. Nós já temos igrejas cristãs no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde os pastores são um casal, eles se consideram um casal, quando na minha opinião é um par, e quando duas mulheres se consideram um casal, quando para mim é um par. A teologia homossexual é uma vertente da teologia cristã que busca afirmar a dignidade, espiritualidade e lugar das pessoas LGBTQIA+, dentro da fé cristã. Ela parte do princípio que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, merecem respeito, acolhimento e participação plena na vida religiosa. Essa frase é maravilhosa. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, merecem respeito, acolhimento e participação plena na vida religiosa. Essa teologia propõe, aí que chega o problema, uma releitura dos textos bíblicos tradicionalmente usados para condenar a homossexualidade, questionando interpretações excludentes e promovendo uma espiritualidade inclusiva e libertadora. Quando você parte para esse entendimento, a primeira frase está correta. Seres humanos, respeito, acolhimento e participação. As igrejas evangélicas, fiéis à palavra de Deus, são inclusivas. Você entra, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração, e achei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ela inclui, mas ela torna você exclusivo, pertencente a Jesus, e Jesus quer mudar a sua vida. Fundamentos e perspectivas da teologia homossexual. Amor radical de Deus. A teologia homossexual enfatiza que o amor de Deus é incondicional e não seletivo. Ela não está mentindo, o amor de Deus é incondicional. A sexualidade, quando vivida com respeito e responsabilidade, não é obstáculo à fé.
Ela está tudo subjetiva aqui. O problema é que eles querem reinterpretar estes textos aqui, ó. Romanos capítulo 1, verso 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Em Levítico 18, 22, também tem outra expressão que diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. A homossexualidade é tão antiga quanto a humanidade. Existiram e existem em todas as sociedades humanas. Mas ela tem vários aspectos que ela é contrária à palavra de Deus. O primeiro aspecto é o aspecto de desobedecer à ordem divina. Multiplicai-vos. Um casal homossexual não tem como multiplicar. Segundo, a estrutura corpórea do homem e da mulher foi feita para o sexo heterossexual. O pênis e a vagina. O ânus o reto é um órgão que expele e que não introduz. Então, a grosso modo é isso. E eles querem fazer essa releitura, condenando a prática homossexual de sacerdote cultual que havia nos povos cananeus da época de Moisés. Eles querem reinterpretar a luz do contexto histórico, contexto cultural, linguístico, mostrando que não se refere à homossexualidade como entendemos hoje. Mas a Bíblia declara, no livro de Paulo, Coríntios, que o homossexual ativo é o malakoi, no grego, é o ativo. O homossexual passivo é a senokontai. Então, ambos são homossexuais. E a pessoa, quando é incluída na religião cristã, a pessoa é transformada pelo poder de Deus para assumir a sua heterossexualidade. Então, eles tratam para que as igrejas aceitem as pessoas como elas são, sem mudança de vida. Porque eles dizem que a proposta é construir comunidades de fé que acolham todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Contribuições teológicas. Olha o perigo aí. Desconstrução do pecado como identidade. A teologia homossexual rejeita a ideia de que ser LGBTQIA+ é pecado, propondo a visão em que o pecado está na exclusão, no preconceito, na falta de amor. A igreja cristã, ela não é preconceituosa, embora alguns sejam, mas a Bíblia não é preconceituosa, ela apenas lidera uma forma de sexualidade sadia, saudável e bíblica, que é a relação sexual heterossexual entre um homem e entre uma mulher no leito conjugal, que são as barreiras para que o pecado não seja grave. O casamento é o único leito onde um homem e mulher podem ter relações sexuais com o seu marido, com a sua esposa. Eles valorizam a espiritualidade encarnada e propõem práticas pastorais que acolham, escutem e celebrem a diversidade humana, promovendo cura e reconciliação. Nós temos ativistas fortes como James Ellison, Marcella Altschner, Manuel são referência à constância da teologia. E algumas igrejas abraçaram o homossexualismo. A episcopal, a luterana e a presbiteriana. A frase deles é: a exclusão não é um valor cristão. O evangelho é boa notícia para todos, sem exceção.
Mas o Evangelho quer mudar, quer transformar. O que acontece é que as pessoas querem estar na igreja sem mudança de vida, sem ser compreendidas consigo mesma, porque a Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos de toda vida, comportamento pecaminoso à luz da palavra de Deus. O homossexual pode ser liberto pelo poder do sangue de Jesus, pode ser reintegrado à família, como a família heterossexual, como há muitos casos de travestis, transgêneros e outros que abandonaram a sua vida e voltaram para a igreja e se transformaram em homens e em mulheres saudáveis, inclusive chegando a casar-se num casamento entre um homem e uma mulher. Então esses valores que eles gritam muito, eles são muito fortes na sua expressão. E levam as pessoas a ter esse falso entendimento da palavra de Deus. Finalizando a aula de hoje, a teologia da missão integral, que o Evangelho todo para o homem todo. Nós já falamos da teologia da missão integral, que é apenas uma reinterpretação da teologia da libertação, que é uma teologia católica, marxista, socialista e comunista. E a teologia da missão integral trabalha nessa questão. Pobreza, igualdade e violência, esses desafios sociais para minimizar a pobreza, a desigualdade e a violência. Então estamos chegando ao final da nossa terceira aula. Quero agradecer a todos que me acompanharam, que todos vocês sejam abençoados. Essa semana tive muito contratempo, não pude estar na terça-feira, houve culto de oração na igreja, e não pude estar ontem, tivemos o passeio da igreja, uma hora de lazer, e não tive tempo, e eu vou postar daqui a pouco esse vídeo para complementar a nossa aula. Próxima aula, nós vamos fazer uma prova baseada nos vídeos das 3 aulas. Uma prova baseada no vídeo das 3 aulas, nas teologias contemporâneas. Certo? Obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Próxima aula, avaliação baseada nos 3 vídeos, ok? Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.